Olá, sou Gilvan, a terra do mel, canal ABC de Macatinga. Essa é a 21ª edição do Jornal do ABC. Tá? Hoje eu vou explorar duas coisas diretamente. Falar muito, mas a questão das caixas e a questão da reprodução. Vocês estão vendo aí uns videozinhos aí, vão ver, da minha criação aqui de abelha. Caso a mandar sair da caatinga, basicamente tem outras espécies, mas esse é o, vamos pensar, o carro-chefe. Esse é o vinho nobre da criação de abelhas. Mas antes, peço por favor, você que está aqui, chegou ao canal ABC de Macatinga, de qualquer maneira, não importa a maneira que você chegou, mas chegou, pode ser um amigo ter compartilhado o vídeo, você ter visto em algum grupo, ou simplesmente estar pesquisando alguma coisa sobre abelhas no YouTube. Claro que eu também estou em outras plataformas digitais, o WhatsApp, o Facebook, o Insta, o Instagram. Então, peço para você, por favor, compartilhar o vídeo, tocar o sino, receber outros vídeos, obviamente, assinar o canal, deixar o seu like. Só mais, dentro disso tudo, falar sobre caixas, eu queria só chamar a atenção, se falar muito sobre a questão, eu não fiz, eu documentei, vou fazer, não quero me comparar, porque o cara foi uma celebridade, um dos ícones da humanidade, de toda a história da humanidade, assim como foram muitos. Se você pegar, a história é cheia. Vamos pegar, por exemplo, vou pegar só um exemplo, até discutindo outro dia, o cara disse, você não sabia que você tem, qual a sua formação em filosofia? Eu digo, zero. Você sabe tanto que quando perguntou se eu sabia quem tinha sido Pitágoras, eu digo, Pitágoras foi um grego, que viveu lá cerca do século 4, 5, 4 a.C., que era matemático, era filósofo, era médico, era físico, porque não tinha essa expressão bem definida, era astrônomo, ele era uma celebridade, era um cara muito inteligente. Mas eu vou falar aqui, Alberto Santos Dumont. Também tem Santos, eu também tenho Santos, Raul Seixas também tem Santos, ou seja, mero não coincidência. O Alberto Santos Dumont, ele nasceu no dia 20 de julho de 1873, tá? De uma família rica, o pai um engenheiro, estudou na festa, era francês, eu era filho francês. E o Alberto Santos Dumont sempre foi uma criança muito inteligente, ele com uma idade pequena, ele já tinha manipulado, manejado, vamos pensar, deslocado apenas o que a máquina do trem, que isso fez, morava no local. O pai dele era engenheiro da rede ferroviária federal, na época, não sei como que era tratado. Mas, veja bem, por que eu quero falar isso nesse vídeo? É porque o Alberto Santos Dumont era o cara que ia fazendo as coisas e ia registrando. Aqui no canal, eu vou fazendo as coisas e vou informando para os criadores. Ó, é isso. Tem uma... Entendi, li que o protocolo, o cientista tá, olha que legal, isso dá para funcionar, isso funciona bem. Mas o Alberto Santos Dumont, ele fez isso foi o que rendeu para ele muita coisa. Por quê? Porque eu li recentemente, uns 2 livros, e tem livro que você, por exemplo, já li livro que foi assim, tipo assim, umas 12 horas. Esse livro aqui, que eu já falei, não é merchandising, Melito da Mandacaia, Smith é um ministro, 1863, A Abelha da Caatinga do Velho Chico. Eu li esse livro em menos de 12 horas. Depois eu reli umas 3 vezes. Vale a pena, quem quiser entender sobre essa abelha que eu crio, que não é minha, vale a pena ler esse livro. Ele é bem baratinho. O preço maior é do transporte. Mas, nesses livros que eu li, a chatice que tinha, claro, falar de gente muito importante, de várias pessoas, como por exemplo, Einstein falou uma vez, parece, se não foge a memória, em 2 livros, o cara mencionou Bill Gates, mencionou outros caras, mas era a questão dos irmãos Wright. Bom, quem foi os irmãos Wright? Os irmãos Wright também viveram na época de Santos Dumont, norte-americano, e disse que fizeram o voo, mas nunca fizeram nada. O Santos Dumont, diferentemente, morava em Paris, ele ganhou prêmios por fazer, ele tinha uma paixão por voar, tinha uma paixão por balões, fez vários tipos, fez balões de todos os tipos,
Mas no ano ainda de 1901, ele contornou a Torre Eiffel, lá em Paris, o que chamou o número, um dirigível 6, fazendo uma proeza, tá? Ganhou o prêmio. Ele fez outros tipos de, vamos pensar, de engrenagem, de coisas. Oséias de Proy, que é na verdade ave de rapina, voou aproximadamente 70 metros. Isso em 2006 ainda. Em 2006, ou em 1906, ele voou 220 metros com essa ave de rapina, a ave de rapina que ele criou, e isso foi homologado pela França, pelo Aeroclube da França. Então, o que acontece? Os irmãos Wright fizeram as coisas, mas fizeram, nunca documentaram nada, nunca fizeram nada, aí o cara fica lá. Aí você vai ler um livro. Começa a ler, já não é essas grandes coisas, aí é aquela chatice o tempo todo. Cansa, claro que aqui você também pode cansar dos meus vídeos, óbvio. Pode não gostar, você pode não gostar de abelha. Eu posso não ter aquela empatia que você acha, posso falar com aquela dicção maravilhosa que muitos falam, eu não vou aqui imitar, como eu digo, tem uma identidade própria, o Whindersson Nunes e tantos outros YouTube, não sou YouTube, mas ele, então, deve sim, de uma certa maneira, teve uma confusão na época, porque disse que, na verdade, um cara chamado Clemente Alder, ele em 9 de outubro de 1890, ele tinha voado tinha conseguido colocar um objeto mais pesado que o ar no ar. Mas isso não é verdade, de fato não foi homologado. Aí o Santos Dumont ele fez muita coisa, aí ele inventa o 14 bis, para comemorar no dia do seu aniversário, que nasceu em 23 de outubro, e em setembro ele fez teste, já em 1906, ele fez um teste e voou cerca de 7 metros, foi vamos imaginar assim, um desastre, mas é o cara que é aquele cara, o cara quando ele não desiste, ele é persistente, e ele ia estudar, voltava, ia para seu escritório, lá para a sua mesa, estudar, desenhar, e ele, em 12 de novembro daquele mesmo ano, ele voou mais ou menos, fez um voo entre 4 e 5 metros, mais ou menos, entre 40 e 60 metros, um objeto que ele fez lá mais ou menos como um avião. E ainda naquele ano ele fez também um que voou contra o vento, chegou a atingir, foi chamado, um dirigível chamado, mais ou menos chamava o número 20, que foi o Demoiselle. Ele voou, atingiu aí a velocidade mais ou menos de 90 km por hora. Tá? Voou uns 2 km, 3 km. Isso é muito relativo, eu nunca li a biografia dele. Mas o que acontece? O Santos Dumont, ele chega a criar um avião que na verdade está no Museu da Força Aérea em Paris. E nesse avião, ele foi feito parece que 300 cópias. E esse avião, que era já um modelo mais avançado do Demoiselle, ele se tornou, porque ele conseguiu, a questão muito importante foi que ele conseguiu mexer com motores, fazer motores a gasolina na época, o automobilismo estava se implantando no planeta, na Europa, vamos imaginar. E o Santos Dumont foi aquela figuraça que se decepcionou demais com a humanidade, que ele viu depois que seus inventos tinham sido usados para o mal nas guerras, tá? Na Primeira Guerra, obviamente, que ele morreu. Aí o pessoal disse que o fim dele é trágico, disse que na verdade ele morre, o médico, o legista diz que ele na verdade tinha tido um ataque cardíaco, quando não, depois a história disse que ele se enforcou com a própria gravata, se suicidou, e ele morre aos 59 anos, se suicida de fato, dia 23 de julho de 1932. E uma coisa muito que vocês talvez não saibam, que isso já aconteceu com muita gente, o médico legista Walter Altfield, ele retirou o coração do Santos Dumont, ficou com o coração por 12 anos, coisa que eu já vi, está no Rio de Janeiro para quem quiser ver. E foi depois de 12 anos, foi entregar à família, a família não rejeitou, não quis mais. E esse foi doado para o Museu da Aeronáutica da Força Aérea Brasileira, Museu da Aeronáutica, em Campos dos Afonso, no Rio de Janeiro, está lá no museu. Mas assim,
O que acontece? O Santos Dumont, tudo que ele fez foi documentado. Tinha jornalista, tinha especialista, tanto que num dia ele foi, quando ele fez, ele percorreu, deu a volta em faz acho 30 segundos, parece, na Torre Eiffel. O cara tinha dado um prêmio enorme para ele, para quem fizesse, não era o Santos Dumont não, e ele fez. E aí o pessoal não queria dar porque ele demorou, ele fez até em menos, fez em 29 segundos, parece, e passou mais de um segundo, uma coisa assim. Não sei como foi não, sei que foi um tempo, foi minutos. Até que eu não vou aqui entrar, o professor de história meu no passado passava isso bem. Ele falava muito bem do Santos Dumont, porque o pai dele parece que conheceu e tudo, foi. Então, conheceu o Santos Dumont, ele já era um senhor na década de 80, imagina, já faleceu há muito tempo, certamente. Mas, o fato é que o cara não queria dar o prêmio porque ele passou mais de um minuto, um tempo, uma fração de um tempo que ele tinha que fazer para percorrer, mas aí o cara, o mesmo patrocinou, disse, não, ele vai ganhar o prêmio. E aí os irmãos Wright, ele não documentaram nada, não homologaram nada, então para a humanidade é aquilo. Ele foi quem documentou, não é patentado, documentado, ele é o pai da aviação. E por que eu estou chamando a atenção de vocês? É porque se aparecem muitas coisas e isso às vezes cansa, no caso me cansa, de ver pessoas, olha assim, as pessoas, poxa, a pessoa não tem qualificação nenhuma, está falando uma série de tolice, não sabe nada sobre o assunto. E quando eu disse que isso aqui, eu disse lá atrás, há cerca de 5 anos, quando eu comecei a postar 4 anos e meio, vídeo no YouTube, que essa aqui era a Ferrari das caixas, não foi por acaso. Eu utilizei muitas outras caixas. Tem alguma coisa? Não, você usa a caixa que você quiser, toda hora. Mas eu fiz, eu documentei, já estava documentado. Eu tinha feito isso em 2012. Eu tenho uma pessoa que fez a primeira caixa, aqui foi o Antônio Carlos, Morelândia, um apicultor bem conhecido, fez essa caixa. Eu desenhei e mostrei para ele, ó, eu quero essa caixa. Quero que você faça, você faz e faço. Ele faz caixa de ápice, que é bem mais complexa. Então veja bem, o que eu chamo a atenção? Esse vídeo vocês estão vendo a reprodução. Se eu quisesse falar que não procede, se eu quisesse fazer centenas de mandaçai, eu fazia. Eu tenho. Tanto que o cara pensou, acho que ele não conhece nada, quando você não conhece nada, eu não vou interferir na área dele, porque eu não conheço nada. Queria que eu fizesse lá, sem colando mandaçai do paciente falar de dentro. Isso não é possível. E aí só dizendo para vocês. Vocês veem essa questão, dá um período ainda meio frio, mas o quantidade de abelha ali é reprodução. Ali passou umas princesas e ali foi atrás dos ancões. Claro que você vê a abelha aqui, não são só operárias, na parte desse vídeo, aí sendo postado ao lado e sai. Então, side by side. Aqui o pessoal gosta de estrangeiros, vamos explorar aqui, né? Talvez dê algum crédito para o canal. Nada disso, né? Mas, veja bem. Por que minhas abelhas são fortes? É uma questão muito simples. Isso é, quando você vê a questão da reprodução, porque as caixas, elas não estão, nunca vou imitar copiar a natureza. Posso chegar um pouco próximo, posso, mas como tem excelentes vedações, as caixas, as abelhas envolvem assim muito rapidamente, diferente de outras. Eu já testei, eu garanto, eu vi. Eu falo o que aconteceu com as outras, pode ser com as outras. Esse tipo de caixa que todo mundo quer usar. A abelha enchia de barro, a abelha não crescia. Jamais ocupava, passava, saía daquele limite lá, daquela parte inferior. Raramente saía. Para outras abelhas até pode acontecer, mas para mandar sair catinga não foi o ideal. E aí, é aquela questão, fica aquela questão, mas eu fiz uma caixa, eu fiz caixa muito parecida com a caixa Santa, tem nome, caixa Santa. Por que eu vou fazer esse paralelo com um cara no nível de Santos Dumont? Não foi Santos Dumont, vai da aviação. E aí vamos deixar daquela questão de mediocridade, porque o cara lá, o norte-americano, todo mundo tem, no Brasil já tem muita gente inteligentíssima, no mundo inteiro, todo mundo tem inteligência. Como você vai usar a sua inteligência, é uma questão que não sou eu que vou dizer. Mas todo mundo tem inteligência. Mas o fato é que foi um brasileiro sim, é o pai da aviação, assim como eu fiz a caixa, eu documentei a caixa, todo mundo conhece, não disse que era para mim. Agora, seria se eu proibisse.
nunca quis dominar, não sou dono, diferentemente, já teve até episódio, pessoas querendo trazer, o caso do japonês, pegaram 2 plantas da Amazônia e queriam patentear como planta asiática. Claro que não é, depois foi um episódio, foi até para questões diplomáticas, não quis, eu não, tem que, as pessoas criar. E aqui, só para a gente, estamos quase finalizando, dizer para você está sendo bastante, mais do que tudo, desconhecedor dos fatos. Quando a gente está criando qualquer espécie biológica, nós não estamos preservando. Guarde isso. É conceito? É. Foi o cientista que criaram, não foram Gilvan, não foi Gilvan que criou, mas está errado. O que é a preservação? Você não mexer no ambiente, ele está preservado. Quando a gente passa a utilizar, mas eu defendo também, mas defendo também a criação racional. Quando você está criando racionalmente, essa espécie você está mantendo, mas você não está preservando. Eu não estou preservando mandassara, tem que deixar isso bem claro. Tem que deixar bem claro que faz confusão direta. Outra coisa, principalmente quando você tira o organismo do seu local de ocorrência, onde ele sempre viveu, você pode até aclimatizar, e pode ficar até aclimatado, mas aí é que você não está preservando mesmo. Mas garanto, pode trazer o doutor mais sabido do mundo para me dizer para ele, não está. A não ser que você venha mudar o conceito. A partir de hoje você queira mudar, que pode ter um acordo, você vai ter que lutar no meio científico, com o cientista, quer dizer, vamos mudar agora, porque agora não pode mais se chamar a conservação de conservação, vai se chamar preservação, mas não é. E que você tira um indivíduo do seu local de ocorrência, do seu habitat natural, levou para outro, ele é exótico nesse novo habitat, e você está dizendo que está preservando. Não está. Tanto que você tem autorização, claro, prova com documentos, se você tiver um programa de conservação, você pode criar espécies biológicas fora dos seus locais naturais. Estou dizendo isso com propriedade, não estou aqui querendo ser o sabe tudo, super sumo da conhecimento, muito pelo contrário, esforço demais, e nem declaro nada. Para fazer aqui eu sigo, isso aqui, o vídeo eu estou seguindo mais ou menos, eu podia pegar, fazer um roteiro, não estou fazendo roteiro, estou dizendo isso para você. Guarda isso, você criar uma espécie biológica qualquer, ainda que seja dentro do seu local de ocorrência, você não está preservando. Mas Giovana, não está preservando. Não está. Quem está falando isso está totalmente desatualizado, não aprendeu sequer a ciência básica. Imagina, se tiver nível superior, aí é uma vergonha. Se tiver nível superior e falar isso, é vergonhoso. É vergonhoso, porque não é isso que está nos documentos. Você preservar, a área de preservação, você tem inclusive as áreas locais, você pode ter uma área de preservação e área de conservação. Eu tenho uma área na Serra do Araípe que é uma área de conservação, porque já tinha sido mata secundária e lá está sendo mantido. Eu não estou tirando uma folha daquele local. Então está sendo de conservação, mas eu estou com abelhas aptas lá dentro. Só seria preservação se eu deixasse intocável. Mas como a área ela é secundária, ainda que tenha várias espécies nativas daquele local que existiam no passado, ela não é mais área de preservação, sim, de conservação. Inclusive eu plantei lá uns pés de piqui, se vão para frente ou não sei, que naquele local também não tem, apesar do piqui ser da Serra do Araípe, mas não está em todos os lugares. Lamentavelmente não observa-se nada, decora texto e sai aí dando com a língua nos dentes, não sabe de nada, paciência, mas é isso. Então, quero deixar isso bem claro para vocês, você que assistiu aqui, te agradeço por ter assistido. Se você entendeu, obrigado, fui bastante simplérrimo, não usei recurso, nenhuma palavra sequer científica, conceito muito rebuscado, mas foi isso, tá? Então, esse na 21ª edição do Jornal do ABC, eu queria deixar isso para vocês, fique atento.